No inverno de 1678, na Rússia, uma série de ataques terríveis semelhantes a lobos mergulhou as aldeias no caos e no medo. As lendas locais sussurravam sobre o Volkodylak, um humano amaldiçoado ou um monstro nascido, que assombrava as florestas e desferia sua fúria mortal sobre comunidades desavisadas. Essas noites assustadoras deixaram uma cicatriz profunda na terra, mudando para sempre a vida de quem viveu aquilo. Interessado por esse capítulo arrepiante da história? Então mergulhe nessa história completa e descubra os segredos por trás desses ataques misteriosos e monstruosos. Tudo começou com sussurros na vila. Uns uivos estranhos cortando o ar frio da noite, sombras se movendo onde ninguém poderia entrar. Lembro-me do vento gelado beijando meu rosto enquanto o medo se espalhava pelos meus ossos, sabendo que algo antigo e terrível espreitava além da nossa visão. Numa noite de inverno, eu vi uma figura gigante, com olhos que brilhavam intensamente, mais besta do que homem, rondando perto da margem da floresta. Meu coração acelerou, o pelo do corpo reluzia sob a luz da lua, e eu fiquei congelado, fixo, paralisado pelo medo primal daquele momento. Os moradores da aldeia sussurravam sobre a maldição, o Volkodylak, nascido do mal, condenado a caçar na escuridão do inverno. Naquela época, eu acreditava que algum destino além da nossa compreensão tinha condenado aquela criatura, mas não conseguia desviar o olhar daquele horror daquela noite. Durante aquelas longas noites, os ataques começaram. Famílias perderam seus entes queridos, destruídos em silêncio. Os animais também ficaram silenciosos, como se cada criatura sentisse o mal que nos rondava. Minhas próprias mãos trêmulas seguravam um talismã, desesperadas para afastar o que eu já temia que estivesse chegando perto. O medo virou loucura quando um vizinho desapareceu na floresta, e gritos ecoaram pelo ar frio. Eu só conseguia ouvir de minha janela, minha respiração formando névoa no vidro, tremendo de medo de que a criatura estivesse caçando a todos nós, um predador impiedoso na dura temporada de inverno. Ouvíamos histórias de magia antiga, sobre como a maldição poderia ser desfeita ou transmitida através das gerações. Eu ficava pensando se a criatura era um homem transformado pelo mal ou algum espírito condenável. Todas as noites, rezava pelo amanhecer, com o medo de que a escuridão nunca tivesse fim. Certa noite, vi um homem, tremendo e ensanguentado, cambaleando até a aldeia. Seu rosto contorcido de dor, com olhos que carregavam a ferocidade de uma fera. Foi naquele momento que percebi, a maldição não era um mito, mas uma terrível realidade que caminhava entre nós, escondida atrás de uma máscara humana. O ancião da comunidade sussurrou sobre os velhos costumes, rituais para afastar o mal, amuletos antigos enterrados na terra, orações murmuradas baixinho. Estávamos desesperados, agarrados às histórias, à fé, enfrentando a fera implacável que assombrava nossos sonhos. O inverno parecia nunca passar, e a cada noite ficava mais escura e mais insana do que a anterior. Nossas esperanças iam se apagando junto com a luz do dia. Eu sentia a maldição se infiltrar até os ossos, cada sombra me lembrando que o mal virou parte de nós, para sempre transformados por aquela besta amaldiçoada. Numa noite, eu vi a criatura de novo, mais próxima, mais selvagem do que nunca. Seus olhos queimavam como carvão, e eu senti o antigo terror apertar minha alma. Corri com o coração acelerado, sabendo que precisava fugir ou ser consumido por essa escuridão monstruosa para sempre. Os anciãos da aldeia falavam de um ritual, uma tentativa de banir a maldição que atormentava a floresta no seu coração. Eu me ofereci para ficar de vigia, para rezar. Sentia que, se falhássemos, esse pesadelo nunca teria fim e todos nós nos tornaríamos parte da lenda, amaldiçoados para sempre. Quando o ritual começou, eu senti um vento gelado soprando pelas árvores, como se o próprio espírito do inverno estivesse lutando contra nós. Minhas mãos tremiam de esforço, orando com toda a fé que ainda tinha, esperando que fosse suficiente para quebrar a maldição. Finalmente, o amanhecer chegou, silencioso e gelado. A criatura tinha desaparecido, a aldeia tremia, mas ainda resistia. Olhei para as árvores, sabendo que a maldição talvez estivesse apenas adormecida, não totalmente derrotada. Mas uma esperança acendeu no meu coração. Quem sabe, um dia, a paz possa voltar.
Passaram-se anos, mas nunca consegui esquecer aquelas noites, como o medo primal mudou minha alma. A lenda do Volkodilak virou parte de mim, um lembrete de que o mal pode assumir a aparência de homem, escondido na escuridão, esperando o chamado do inverno para ressurgir novamente. Agora, eu conto minha história não como um mito, mas como uma verdade, um aviso silencioso. Na quietude do inverno, ainda ouço os uivos distantes na minha mente, ecoando a eterna luta entre homem e fera, maldição e salvação em nossa terra natal. Mesmo na terceira idade, continuo carregando meus talismãs e murmurando orações, com medo de que um dia, as sombras voltem mais fortes do que nunca. A maldição do Volkodilak pode ter sido contida, mas eu sei que a escuridão está sempre à espreita, bem do outro lado do frio da noite. Ao olhar para trás, percebo que o maior horror não foi apenas a fera, mas como o medo distorce o coração humano, transformando vizinho contra vizinho, fé em desconfiança. Sobrevivemos, por pouco, mas as marcas ficaram gravadas bem fundo na minha alma. Essa jornada mudou completamente minha percepção do mal. Às vezes ele nasce dentro de nós, outras vezes surge das linhagens amaldiçoadas. Para mim, o verdadeiro pesadelo foi perder um pedaço do que significa ser humano, na busca incessante pela sobrevivência em meio à escuridão.